Olá, crianças, tudo bem? Já tem um tempinho que estamos longe, né? Mas logo, logo a gente vai estar perto, tá bom? Olha só, a professora está recebendo as produções, tá? Tem algumas crianças que ainda não enviaram para a professora, eu gostaria que enviassem. Olhem no e-mail de vocês, no e-mail que a mamãe está mandando, que eu estou sempre colocando em anexo. E aquele anexo que é para vocês abrirem, para vocês fazerem conferir com a produção de vocês e fazer e passar para o caderno. O anexo já está corrigido, tá? Então é somente para vocês passarem para o caderno de vocês. Então vamos lá. Hoje nós vamos então dar sequência na nossa aula 2 de história, referente às páginas 33 a 43, tá? Depois que a gente fizer essa parte aqui, que vocês fizeram as atividades, na semana que vem eu estarei fazendo as correções das atividades com vocês, de toda a unidade, ok? Então vamos lá, dando continuidade então na sequência do livro, então, referente à página 33. Lá está assim: como vocês imaginam a divisão da sociedade no período do Brasil colonial? Os direitos e deveres eram iguais para todos? Que funções as mulheres desempenhavam? Gente, os direitos naquele período, a divisão da sociedade era muito desigual, muito. Hoje nós ainda temos uma grande desigualdade social. Nós temos hoje pessoas que são paupérrimas, né? Pessoas muito pobres, pessoas miseráveis. Temos pessoas também que têm muito dinheiro, que são ricas ainda, são muito ricas. Mas naquele período, assim, a divisão hoje, ela não é tão desigual. Naquele período era muito desigual. Naquele período, a pequena parte só que tinha dinheiro, que tinha o poder. Aí eu pergunto para vocês acham que os direitos e deveres eram iguais para todos? Não, porque hoje é igual, porque hoje nós temos a democracia. Hoje nós temos o que? O sistema republicano, onde todos votam, todos têm o direito de votação e de escolha de um político. Que aquele período não, só quem poderia votar era quem? Eram as pessoas que tinham dinheiro, que era o número mínimo de pessoas e os mais beneficiados com aquilo, tá? E as funções das mulheres, como funções que elas desempenhavam? Elas trabalhavam igual a gente trabalha hoje? Também a gente vai ver que também não era daquela forma, né? Então vamos lá. Logo no início quando os portugueses chegaram aqui no nosso território, a gente percebeu que houve uma pequena parceria. Qual foi a parceria? A questão do trabalho, né? Onde os indígenas trabalhavam e com o trabalho eles recebiam algo em troca, que recebiam os objetos em troca, que eram chamados de quê? De escambo. Mas com o decorrer do tempo, o que aconteceu? Os indígenas começaram a perceber que eles estavam sendo escravizados e começaram o quê? A não ter mais interesse mais com aqueles objetos que ofereciam para eles. E começou a ter alguns problemas, tá? Esses indígenas, nesse período, que eles trabalhavam como escravos, eles eram chamados de negros da terra. Por que eles eram negros da terra? Porque eles eram aprisionados pelos bandeirantes. Lembram dos bandeirantes? Os bandeirantes nós usamos isso ano passado. Eram aquelas pessoas que eles estavam sempre em busca dos índios para escravizá-los, né? Depois também veio o período também dos africanos, mas os bandeirantes, qual que era o papel deles? Era capturar essas pessoas para trabalhar à força, os bandeirantes, tá? Então eles eram aprisionados pelos bandeirantes no sertão e depois vendidos como escravos para cumprir diversas funções. Aí eu pergunto para vocês, a função dos indígenas naquele período era somente extrair o pau-brasil? Não, no início foi, mas depois eles começaram a trabalhar nas lavouras, trabalharam nas derrubadas das matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadorias, equipamentos e alimentos também, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca e no combate de outros povos. Então, gente, a gente percebe que eles foram muito, muito explorados, tá? Mas após a descoberta, o que aconteceu? Os indígenas, com o passar do tempo, eles começaram a perceber que eles estavam sendo escravizados, estavam sendo explorados. Ou seja, eles não queriam mais trabalhar para eles. Eles começaram a negar o trabalho. Mas os europeus precisavam dessa mão de obra escrava.
E onde que eles foram recorrer? Eles foram recorrer aos escravos na África. Foi quando eles começaram a trazer esses africanos para o Brasil, tá? E qual foi a primeira exploração feita desenvolvido pelos escravos quando eles vieram para cá, pelos africanos? Eles começaram a trabalhar primeiro nos engenhos de açúcar. Eles faziam toda a fase de produção, processo de produção desse açúcar. Eles plantavam, eles colhiam, eles moíam, cortavam a cana, moíam. Então, todo o processo do processo do açúcar, né, para passar da cana-de-açúcar para o açúcar, eram feitos somente por eles, a maior parte. Aí agora, então, o que a gente vai falar um pouquinho? Nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da mulher na sociedade. Nós temos algumas diferenças desse papel da mulher, tá? Nesse período de 1500, eles começaram a trazer algumas mulheres da Europa para cá. Qual era o papel delas? Elas tinham que casar com os colonos que já estavam aqui, tinham que formar suas famílias, educar seus filhos, ou seja, o papel delas era o quê? Empenhado somente para as casas, para servir aos seus senhores, né? Aos seus maridos e ali formar sua família e cuidar da sua família. O papel delas era esse. Tinha algumas que queriam aprender outras coisas, mas aí para elas aprenderem, elas tinham que se submeter a algumas coisas, como também tinham que trabalhar para esses portugueses também, tá? E esse papel que elas desempenhavam, elas educavam os seus filhos de acordo com a sua religião, que a gente já falou sobre isso, né? Como que a mulher era vista nesse período na sociedade? Ela era vista como propriedade do homem, ela era totalmente submissa. Igual eu falei para vocês, ela vivia para cuidar da casa, cuidar do marido, criar os seus filhos e passar a sua religião para os seus filhos. Então, ela era uma propriedade do homem. A ela sabia o quê? Basicamente, os afazeres domésticos e os cuidados com os filhos. As mulheres que tinham vontade de aprender algo, igual eu falei, elas prestavam serviços de interesse dos homens, como lidar com o comércio e ensinar os filhos dos senhores. Então, aquelas que tinham vontade de aprender algo a mais, elas tinham que servir o interesse deles, tá? E o papel das mulheres negras? Como que era o papel delas? O que a gente observa? A gente observa que naquele período as mulheres negras escravizadas ou forras eram as mulheres livres. Lembra que eu falei para vocês que alguns escravos naquele período recebiam a carta de alforria? Era uma carta que davam para eles deixarem de ser propriedade de alguém e pudessem trabalhar livremente. Elas assumiam algumas outras funções. Muitas dessas mulheres, elas trabalhavam em comércio das vilas. Como o quê? Como vendeiras, quituteiras e vendedoras ambulantes. As vendedoras ambulantes eram aquelas mulheres que vendiam nas ruas. Quituteiras que vendiam seus quitutes, né? Aquelas cestas na cabeça e saíam vendendo as coisas que elas mesmas produziam, tá? Então, gente, a gente percebe uma grande diferença dentro dessa sociedade, tanto por parte da mulher, o papel da mulher, o papel do homem, o papel do indígena e o papel do escravo africano. Mas o que a gente pode perceber, então, dentro dessa sociedade? Essa sociedade era igualitária? Não, como eu falei lá no início. Tem aqui eu fiz uma pirâmide para vocês verem. Esse pequeno pedacinho aqui, ele representa as pessoas que tinham poder, as pessoas que tinham terra, os donos de terras. Eles eram chamados de... deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Chamados de homens bons, tá? Eles formavam a elite dessa sociedade, ou seja, a elite era aquelas pessoas que tinham o poder, que tinham dinheiro. Essa parte aqui grandona que vocês estão vendo aqui, que era a maior da formação da sociedade, elas eram formadas por quem? Pelos homens livres, que eram aqueles homens que trabalhavam, que eram os roceiros, os artesãos e os pequenos comerciantes, como também os escravizados, os indígenas e os africanos. Então, a gente percebe uma grande desigualdade social aqui, ó, onde a sociedade era formada por a maioria das pessoas eram as pessoas que tinham baixa renda. Aí, professora, essas pessoas tinham o mesmo direito desses aqui? Não. Por exemplo, vamos dizer, hoje, igual eu falei para vocês, hoje nós temos uma
sistema republicano onde todos têm direito de votar. A partir dos 16 anos não é obrigatório, mas a partir dos 18 anos é obrigatório. Mas mulheres votam, homens votam, pessoas idosas podem votar também se quiser hoje, mas hoje é obrigatório o voto da população. Naquele período, só quem podia tomar alguma atitude em relação à administração colonial ou religiosa era somente esses aqui, ó. Então, somente eles, que eram os homens bons, que eram as pessoas, que eram os grandes comerciantes, né, que eram a parte elite que tinha dinheiro, que tinha o quê? Que tinha esse benefício de tomar decisões. E aqui a gente percebe que a grande maioria não tinha. Então, isso que eles comparam naquele período, a nossa história do Brasil com a de hoje. Que naquele período aí eles perguntam, nossa sociedade hoje, em relação às diferenças sociais, elas são tão diferentes igual era antigamente? Não, porque hoje a maioria são pessoas que trabalham, são pessoas, mulheres trabalham, né? As pessoas, igual eu falei, todos podem votar a partir dos 16 anos, podem tomar suas decisões políticas e todos têm o direito de ir e vir. Aquele período não, somente quem podia fazer isso era somente as pessoas de elite que tinham poder financeiro, tá? Então, vocês vão fazer, então, dessa vez, as atividades das páginas 33 a 43, seguindo todo esse roteiro de leitura, de texto, que a professora explicou um pouquinho aqui para vocês também, menos as atividades que for coletivas, se for comigo ou com a turma, tá? E na próxima aula nós faremos as correções da unidade inteira, tirando todas as dúvidas que surgirem, ok? Então façam com calma, com tranquilidade, leiam o texto para compreender bem e semana que vem a gente se vê, tá? Um beijo, fique com Deus.